Olá, pessoal, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Lucas Rodrigues, sou médico veterinário, CEO da empresa Box for Pets, é um prazer recebê-los todos aqui. Estamos agora aí ao vivo no canal do YouTube da Box for Pets, também no Instagram, então sejam todos muito bem-vindos. Hoje um tema bastante interessante aí, bastante bacana para a gente conversar. Queria chamar aqui para conversar comigo também a Vanessa, para dar boas-vindas ao pessoal. Antes de a gente apresentar o nosso palestrante, Dr. Zé, também todo mundo aqui. Boa noite. Vocês estão ouvindo alguns latidos aqui, que a gente está ao vivo direto do hotel. Vamos transmitir a palestra para quem já chegou para o encontro. Então, por isso, os latidos aqui no fundo. Legal, Vanessa. Conta um pouquinho para a gente do evento que você está fazendo aí, como que... Então, nós organizamos todos os anos o Newfoundland Fest, né? Que é um encontro da raça, e a finalidade desse encontro, além da confraternização, é principalmente a divulgação correta da raça, né? E principalmente passar informações sobre saúde. A gente sempre busca muito isso. Todos os anos a gente tem palestra durante o evento. Esse ano, muito grata pela parceria com vocês para poder estar levando outros assuntos referentes à saúde deles, né? E a importância do teste genético. Isso a gente vai frisar bastante, que é essa ferramenta que chegou agora para a gente poder controlar a questão de doenças genéticas na reprodução, né? Então, a gente já teve anteriormente a palestra anterior, né? E agora sobre cistinúria. O encontro, ele acontece todos os anos aqui no La Dolce Vita Parque Hotel, de onde nós estamos transmitindo hoje, né? E sempre no último final de semana de julho, então a data é fixa. Então, a gente espera que no ano que vem, quem tem Terra Nova, que quer estar participando, está conhecendo outras pessoas que têm Terra Nova, está se divertindo, está adquirindo conhecimento sobre saúde, enfim, estejam convidados para participar nos próximos anos. E, mais uma vez, deixo eu agradecer a Box for Pets por toda a parceria, pelo apoio do evento. E a gente está muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Gratidão. Legal, Vanessa. Obrigado. A gente agradece bastante aí a oportunidade de estar com vocês. É um prazer. A gente trabalha muito e a empresa, as nossas missões é ser um apoio, né, dos criadores para que a gente vocês consigam executar o trabalho de vocês, criando da forma mais responsável, ética e bonita, trabalho muito belo que vocês fazem aí. Então, parabéns. A gente está aqui para ajudar e disseminar o conhecimento e, enfim, trabalhar junto com vocês aí. E hoje eu tenho o grandíssimo prazer aqui de apresentar um colega veterinário, né, que é o Dr. Felipe Oste, que eu vou chamar ele aqui para aparecer com a gente. Antes de apresentar, Felipe, queria muito agradecer o aceite de estar aqui com a gente, né, de topar falar com a gente. Eu conheço o Felipe já há bastante tempo, né, a gente divide aí, né, Felipe, no hospital, no Estima, em Taubaté, e agora com a Box for Pets. O Felipe, que é um médico veterinário dedicado muito ao longo dos últimos anos aí, no estudo, né, e na prática da nefrologia, da urologia em animais. Ele é pós-graduado, né, pela Universidade, e ele também é proprietário de uma clínica especializada em nefrologia, né, em São José dos Campos. Então, atua exclusivamente nessa área há muitos anos, tem muito conhecimento, e a gente fica muito contente aí, Felipe, por você ter aceitado aí participar com a gente, dividir o conhecimento e ajudar tantas pessoas aí, enfrentando os problemas que a gente vê todo dia, que não são fáceis. Então, muito obrigado, Felipe. Eu já vou subir a sua apresentação e vou ficar aqui no cantinho, tá? O palco é seu, fica à vontade. Obrigado, viu? Muito obrigado. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, fazer uma troca de experiências e conhecimentos. É muito prazeroso falar de um assunto que é meu dia a dia, né? E um assunto que
quanto mais a gente prevenir, melhor vai ser, né? Então, me deram o tema aí para falar de tudo sobre cistinúria em cães. É um tema que eu já peguei alguns casos na prática e me chamam bastante a atenção, porque temos dificuldades quando a gente se debate e vê esse paciente, né? E muitas vezes esse paciente ele vem de forma tardia para o meu consultório e já foi feito 1, 2, 3 cirurgias e as coisas começam a ficar mais complexas, né? Então, vamos tentar deixar o papo para lá e tentar deixar uma forma lúdica, tá bom? Fiquem à vontade de fazer pergunta. Vou tentar deixar o assunto o mais leve possível, mesmo sendo um assunto técnico, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, é o que é a cistinúria, né? Cistinúria em cães é decorrente de um defeito metabólico hereditário que ocorre na região do túbulo renal, levando à excreção urinária excessiva de cistina de outros aminoácidos também não essenciais. Devido à pouca solubilidade dessa cistina, na urina pode ocorrer a precipitação e a formação do urólito, né? Que é a famosa pedra na bexiga, pedra no rim, pedra na uretra, que todo criador sabe o quanto dá de problema isso, né? No pós, a gente sempre quer aí uma qualidade exacerbada, queremos sempre os melhores, então a gente tem que entender que esse é um tema complexo. Então, deixei aqui um slide do lado. Então, aqui é um sedimento de cistina, tá? Que vem a ser avaliado no exame de urina, que é eles que vão olhar essa característica, e saber, pessoal, parte da técnica, que a lesão do rim é nessa região do túbulo, tá? Então, assim, eu gostaria muito que fosse simples assim, né? Eu faço algumas associações quando o cliente está no meu consultório. Eu falo, olha, eu atendi recente um bulldog com isso, eu falo, olha, eu gostaria de trocar uma peça. E se eu trocar uma peça, resolve, né? Mas essa peça não pode ser trocada. Então, quanto mais a gente conseguir que não precise trocar essa peça, que é o túbulo contornado, porque a gente não vai trocar. Então, às vezes, né, a gente tem um problema no motor do carro, você troca o motor e as coisas voltam ao normal. Só que do cão a gente não vai conseguir fazer isso, tá? Então, vamos lá. Como evitar essa situação? Porque é muito comum, quando o paciente tem essa cistinúria, ele começa a ter uma infecção urinária, que é o que eu quero trabalhar um pouco com vocês. Então, é muito comum receber, né, no nosso WhatsApp, exames como, né, imagens como essa, um paciente urinando sangue, o sangue persistente, e aí você, aqui na região do dentro de casa, né, do piso, e aí vai ser conversado, vai para um pronto atendimento, esse pronto atendimento vai fazer um exame de urina, vai falar lá que tem cistina, que é um defeito genético, que o cachorro veio simplesmente com um problema. E não é bem assim, né? Primeiro de tudo, que a infecção urinária, ela está em toda a nossa rotina diária, né? Então, como que a gente vai conseguir evitar que esses cães que têm essa alteração, né, genética como eu vou dizer, se beneficiem da nossa tecnologia aí que o Dr. Lucas está colocando aí, né? Então, as raças principais que vão ser abordadas é o Labrador, o Australian, o Gigante, né, que é um cachorro que eu particularmente tenho uma queda a mais por ele, e a minha esposa gosta muito do Pinter, né? São cães que são marcantes, estão várias, né? Você pode ver que um cão micro e um cão gigante, 2 cães médios têm a patologia. Então, primeira coisa, né? A presença de concreções em qualquer porção do trato urinário, eu vou tentar deixar lúdico, né? E aqui, ó, à volta, o preto é a urina, e olha o tanto de sedimento que está aqui. E, às vezes, a pessoa já acha que isso é um problema. E, na verdade, isso é um marcador que possa ou que vai ter uma lesão. Mas nem sempre é um problema.
E aí a pergunta de 1 milhão é: quando que isso vai virar um problema? Então, deixar claro que a urolitíase, que é a formação realmente do cálculo, isso é um problema. E quando nós temos isso nos pacientes de cistinúria, normalmente eles vão fazer recidiva, tá? A gente vai chegar um pouco lá na frente de tratamento. A cristalúria é diferente da urolitíase, então são formações desses pequenos sedimentos, são cristais, e normalmente esses cristais podem ser eliminados normalmente. O grande problema é a cistinúria, ela está mais correlacionada a machos, e o macho, ele tem na conformidade anatômica um osso peniano, e como é osso, ele não dilata. Então, se eu tenho essa lesão num cão gigante, como a gente falou, um cálculo de 0,6 ele já pode causar uma obstrução, sendo que numa fêmea, um cálculo de 0,6 de uma shih tzu vai sair perfeitamente. Se a gente pega num pincher, um 0,3, 0,2, ele já não vai passar pelo osso peniano. Então, são cristais que podem fazer. Então, o cálculo é a urolitíase. A cristalúria é a formações desses cristais, ok? E o sedimento urinário são decorrentes da saturação e produção urinária. Então, a gente vai ter cilindros hialinos, entre outros cilindros que o exame de urina vai nos apresentar aí, tá? Então, no exame de urina, a gente sempre pensar, pessoal, em fazer uma boa coleta. Eu vejo muito, às vezes, as pessoas querendo coletar, com dó de coletar por cistocentese, coleta a urina por micção espontânea no potinho, ou coloca na urina num tubo de Coca-Cola, né? Não vai dar um exame fidedigno para vocês trabalharem, né? Para vocês tentar evitar um problema. Porque, às vezes, esse problema pode ser exacerbado, tá? Então, a urina normalmente é uma solução complexa de solutos orgânicos e inorgânicos. Produto de solubilização desses solutos pode aumentar, formar cristais, que é a cristalização, na dependência de diversas interações. O que a gente vê hoje, o clínico geral vendo, e vem muito para mim na rotina, Felipe, eu estou tratando esse paciente com cristal há muito tempo e não resolve, cara, não tem o que fazer. Já troquei ração, já foi para alimentação natural, me dá uma luz aí, né? E a gente com calma vai olhar todos os exames, vai seriar, né? A ideia é sempre entender a alimentação desse paciente, qual a rotina desse paciente, e a gente vai ver que, na verdade, esse paciente nunca teve um problema. Porque formação de cristal e tem que ser entendido que é natural do rim fazer esses cristais. A formulação do urólito, do cálculo, aí a gente pode desenvolver o problema. Mas muitos cães vão continuar produzindo o sedimento, que é a cristalura, e vai precisar trabalhar. Então, não é porque você tem um cão que tenha a eliminação de cristais, que a gente está hoje abordando o principal da palestra de cistina, que vai ter um problema, né? E como eu vou conseguir evitar que ele faça a eliminação? Eu não vou normalmente conseguir evitar isso. A gente no máximo vai conseguir talvez diminuir. Ou seja, quanto mais preventivo for, e o Dr. Lucas vai lá na frente colocar isso para vocês, de recessivo, melhor vai ser para a qualidade desse paciente. Então, não significa que você tem um paciente que tem cristalura e esse paciente não é bom para a criação. Não, não é isso. Pelo contrário. Temos como entender esse paciente que tem essa... como que eu vou dizer isso? Essa alteração genética, e como eu vou evitar que essa alteração genética vá passando para os outros. Tem como ajudar bastante nisso, tá? Então, é importante a produção e a formação, né, da informação às pessoas, né?
Porque hoje, o que eu vejo muito no meu consultório, hoje mesmo recebi um exame fugindo um pouco do tema, de um Spitz, 3 meses, alterações renais, e a pessoa ficou indignada que o canil fez errado, não podia ter criado, e não é assim. A informação tem que ser vista, né? Eu tenho uma filha, graças a Deus, ela veio perfeita, mas poderia ter vindo com alguma alteração genética. Então, volto, né, às vezes sendo chato na mesmice, a prevenção é a melhor solução para a gente pensar nisso, tá? Vamos dar sequência aos poucos. Então, a gente tem uma fisiopatologia da formação da urolitise, então a cristalização e nucleação, a deficiência de inibidores, tá? Então, não é apenas um único problema genético. Às vezes, os pacientes vão ter isso. A gente tem como mensurar isso? Ainda não. Mas a parte genética, a gente tem como ver essa parte da cristalúria. Então, o principal que eu coloquei aqui, os cálculos de cistina. Então, a excreção da produção aumentada vai fazer aumento disso, causando, às vezes, a infecção urinária. E aí que vem um outro problema, que muito comum no meu consultório é o que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. Então, doutor, eu não tenho mais o que fazer, esse cachorro ele tem esse problema genético, ele vai ter infecção o resto da vida. Eu falo, mas quem falou isso, né? Não faz sentido. Não, doutor, o médico lá falou que o problema é isso, e eu vim aqui porque minha esposa gosta muito do cachorro. E aí eu vou falar, não é por aí. Não é a liberação da cistina que vai causar infecção urinária. E aí, às vezes, vamos passar um pouquinho para ver se tem a formação aqui, ó, do cálculo, porque tem os urólitos, eles são classificados em urólitos simples, urólitos mistos e urólitos compostos. Felipe do céu, o que significa isso? Às vezes, você tem um paciente que elimina cistina na urina. Ok. Porém, por uma outra comorbidade, vamos pensar num pincher, ou vamos pensar num labrador, hoje, que são muito criados dentro de apartamento, retém demais a urina, e uma das alterações de retenção de urina é a infecção do trato urinário. Isso não só na veterinária, como na linha humana também. Os deficientes de cadeira, né? Os cadeirantes, eles têm muito problema de infecção urinária. E aí joga-se a culpa na parte genética. Então, e na verdade ele não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele foi diagnosticado, ele tem a eliminação de cistina, ok. E o que eu posso fazer para isso? A infecção veio porque a cistinúria veio e trouxe a infecção, ou a infecção está chegando e está mostrando a cistinúria? É isso que as pessoas às vezes não conseguem entender, tá? Então, em teoria, os cálculos simples são quando eles têm a maioria de 70%, é só uma única coisa. Os mistos, já o nome fala, ele é uma mistura. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que desenvolveu uma infecção, a gente vai falar um pouquinho bem rápido lá na frente. Essa infecção causou-se uma mudança do pH urinário, criou-se um cálculo de estruvita. Como esse paciente tem um defeito genético, ele tem um aumento de cistinúria, a cistina grudou em volta do cálculo. Mas a base do cálculo não é o problema principal, não foi o problema genético. Tá? Então, a ideia desse papo aqui hoje é isso, né? Vamos testar, vamos entender a patologia, e quanto mais testes fizermos, mais a gente vai conseguir os recessivos e vamos conseguir entender da melhor forma como vamos cuidar desses pacientes. Hoje, como o Dr. Lucas falou, eu trabalho integral para nefrologia e urologia, né? E o que eu vejo hoje, né? Isso não só na minha área, em todas as áreas, quando um assunto não tem uma dominância, né? As pessoas não entendem demais, é muito fácil colocar a culpa nisso, né? Então, você pega lá um paciente que veio de um canil, tem uma infecção urinária, aí o colega dá uma olhada na internet, vê cistina, dá uma olhada, qualquer um que puxar vai ter aí, problema genético, não tem muito o que fazer, o tratamento é tiol, a gente vai falar lá na frente. O problema é genético.
Não. A eliminação de novo da cistina não pode não ser o problema principal, tá? E os cálculos compostos, que são cálculos que têm tendência a ter um primário e aí vem os outros se agregando, tá? Então, aqui é importantíssimo essa análise, né? Tentando deixar de forma simples a diferença entre análise quantitativa e análise qualitativa. Então, vou tentar fazer na imagem aí de vocês, né? A tela à direita de vocês tem uma imagem, né? Tem com fundo azul, um cálculo, né? Um urólito cortado pelo meio. E se a gente for conseguir ler aqui, ó, corpo 100% de urato de amônio. Então, esse cálculo é um cálculo simples de urato de amônio. Então, ficou fácil. Se eu faço a outra análise, que é aqui do lado, ó, como que é feita essa análise? Eles vão pegar esse cálculo que foi extraído da bexiga, vão macerar esse cálculo, todo esse pozinho vai passar por um processo químico e vai falar quanto tem de cada um. E aí eu não consigo entender aí a brincadeira que eu fiz do ovo e da galinha. Porque nesse cálculo, por exemplo, que está aqui na tela de urato, pode ser, por exemplo, vindo de um dálmata, né? É um tema para outro dia. Ter em volta, se não fosse de um dálmata, cistina. Ou seja, mas o urato está relacionado a fígado ou até a parte alimentar. E ele tem tratamento bem interessante. Se eu fizer apenas o exame de qualitativo, que é macerar, eu não vou ter essa informação. Ele só vai me dar, em média, quanto foi, que é esse que está do lado, né? Ele vai lá, ó, positivo, ausente, positivo, positivo, positivo. Ou seja, esse aqui, ó, ele tem tudo. Ó. Eu não consigo estabelecer uma linha de raciocínio e entender quem veio primeiro, qual problema veio primeiro. Então, ele é um formador de cálculo, por exemplo, de oxalato, que a gente vai falar, e teve uma infecção e se formou o estruvita. Ou seja, o estruvita eu consigo dissolver, tá? Pessoal, me dá um alô aqui no chat privado, tá tudo ok, tá indo bem, alguma dúvida pode ir falando, tá bom? Aqui, pessoal, isso aqui é classificação para a gente entender também com relação a prevalência e tipos. Então, do mais comum para o menos comum. E olha aqui o cistino, tá lá embaixo. Tá? Então, o ideal é entender a genética dos pais. Dentro de entender a genética dos pais, a gente conseguir fazer o cruzamento dentro deles para, se tiver um problema, ser minimizado. Por quê? Porque eu vou chegar lá. O estruvita, a gente consegue dissolver às vezes. Mas lembrando, no macho, ele tem o osso peniano e tem obstrução. Esse paciente fica recorrendo recidivas de infecção. O oxalato de cálcio, o fosfato de cálcio são complexos, é um dia inteiro só para falar deles. O ácido úrico e o urato de amônia estão relacionados ao fígado, como eu falei. Mas a classificação, ó, o cistina está aqui, por favor. Lá embaixo, ó, tá? E, normalmente, a queixa, o problema é essa classificação da tabela que está aí para vocês do lado esquerdo, que é como eu vou te dizer, os cálculos foram sendo formados, obstruindo pacientes. Doutor, ele já operou 3 vezes. Doutor, ele já operou 4 vezes. E nem sempre, porque ele tem a cistinúria, o cálculo que ele está formando é de cistina. Então, às vezes o paciente ele vem com um exame de urina, fez um exame fez a remoção cirúrgica, e o cálculo não foi para análise, porque o clínico simplesmente falou que se tem cistinúria e ele é genético, o problema é esse. Né? E aí ele baliza todo mundo por baixo. Né? Então, cabe a vocês que trabalham na parte da criação entender sobre isso para bater um papo com um colega. Olha, eu vi um pessoal falando lá esses dias do teste, e nem sempre se o sedimento que está na urina é a formação do cálculo.
Como que eu vou saber isso? Qual análise eu vou fazer? Porque senão a ideia é dar informação para a conversa. Né? Ah, não, ó, eu fiz o exame aqui e deu aqui, ó. Tá, mas qual exame foi feito? Foi análise qualitativa ou quantitativa? Tá? E o tratamento vai ser sempre, às vezes, isso. É o sintoma apresentado, né? Então, por exemplo, sangramento na urina. Mas o paciente só tem cistinúria, ou ele está sangrando porque ele tem uma infecção bacteriana. Não tem nada a ver com o problema genético dele. Ah, ele teve uma obstrução, mas às vezes não tem nada a ver com o problema genético dele. Ele obstruiu por oxalato, ele obstruiu por plug, por uma infecção muito agressiva, tá? Por isso a importância da definição desse cálculo, tá? E aí o manejo preventivo que a gente vai chegar, a gente já está praticamente para o meio, para o fim. Então, um pouquinho de obstrução, a gente tem algumas técnicas, a uretrohidropropulsão. Então, às vezes, a gente não precisa fazer a incisão dessa bexiga para a remoção desse cálculo. Existem técnicas que a gente, tanto na fêmea, que é um pouco mais raro, mas no macho também dá uma opção, para a gente fazer, entre aspas, uma lavagem dessa bexiga com a técnica, para a gente eliminar esses sedimentos, né? Então, uma das coisas é analisar o histórico. Então, é um pincher ou um labrador, né? Que são um terra nova no apartamento é mais difícil, e que o boiadeiro, então, nem se fala, que fica muito tempo preso no apartamento, passeia esporádico ou 1, 2 vezes. E doutor, mas ele urina ele urina no hall lá da sacada. Pessoal, o importante é entender, o paciente e o tutor tem que entender se ele tem a tendência a ter cistinúria, ele vai ter que ter um cuidado a mais. Então, levar o paciente mais a urinar é imprescindível para esse paciente, para ele não concentrar a urina, tendendo à formação. Tá? A cistotomia, que é a remoção, né, do cálculo da bexiga, e hoje a tecnologia, cada vez, graças a Deus, a veterinária se expandindo, a cistoscopia, né, que nada mais é como se fosse endoscopia. Então, existem cistoscópicos flexíveis, tá? E no macho a gente muda a uma técnica que chama PCCL, que é o que? A gente faz uma incisão mínima no abdômen, mínima na bexiga, entra com uma câmera, pega todos os pequenos sedimentos e remove. O que eu consigo com isso? Qual que é o benefício dessa técnica? Uma incisão menor, eu consigo certificar pela imagem, né, que é o vídeo, a remoção de todos esses urólitos, classificar eles para análise, e um pós-operatório de um dia, às vezes não fica nem internado, ele opera de manhã, no final do dia ele está em casa. Né? Hoje a gente sabe o apego que a gente tem aí nos pacientes. Então, só a título de curiosidade, a ureteropropulsão, né? A gente tem os rins produzem a urina, eles escorrem por 2 canaizinhos que são os ureteres, vão até a bexiga. No macho tem a uretra prostática, a uretra peniana e o osso periano aqui, né? Então, aqui é mais para de acadêmicos, né? A parte da técnica, como eliminar os urolólitos que estão obstruindo. Então, a título de curiosidade, a gente tem o Struvita, que é o mais comum, o oxalato de cálcio, segundo, o urato de amônio, né? Coloquei algumas referências, alguns tratamentos aqui, mas vamos passar rápido. E para falar do nosso grande cara hoje que é assistindo. Então, às vezes a importância é a diminuição de proteínas, mas vale o debate. As rações no exterior a gente tem uma qualidade, não é qualidade, perdão a palavra, a gente tem uma diversidade maior para esses pacientes do que a gente tem. A gente tem que produzir, né, para evitar a cistinúria, a diurese, então fazer com que esse animal urine bastante, aumenta a ingesta de hídrica, né? Um cão, a título de curiosidade, ele vai beber de 40 a 100 ml por quilo por dia. Então, você pega um paciente aí de 50 quilos, ele pode beber 5 litros de água. Né? E às vezes a gente vê, né, pessoas retendo a água porque ele está urinando demais na casa. Né? Os grandes nem tanto, pincher sim, labrador às vezes sim, né, porque às vezes estão num ambiente
fechado. Quanto menos ele bebe água, mais ele vai ter que reter, o sistema vai ficar saturado e a produção pode acontecer maior, tá? Dietas reduzidas em precursores de metionina e cistina, com quantidades adequadas de taurina e L-carnitina, tá? A dieta hipossódica parece reduzir a cistinúria, mas parece. E hoje a gente está trabalhando muito, né, com muitos adeptos à alimentação natural, que é, de certa forma, interessante, mas nem sempre é a melhor estratégia, porque o paciente se torna muito eletivo, mas é uma estratégia, com certeza, que a gente pode dizer que adote. Por quê? Porque se o paciente ele tem essa tendência, vai ser difícil controlar se ele não tiver sido testado e ele tiver os 2 alelos que o Lucas vai falar lá na frente. Então, se eu consigo testar esse paciente, ele tem um alelo, ele só vai eliminar, legal, com quem ele vai procriar? Eu consigo fazer isso? Consegue, tá? Porque aqui é a prevenção, né? Evitar o problema é o melhor. Um tratamento oral, imagina, um paciente com 2 anos tomar remédio o resto da vida, 2 vezes ao dia, o citrato de potássio, e ele vai ter que fazer acompanhamento. Quanto que é benéfico isso? Quanto vai ser deletério para esse tutor que está com esse paciente lá? Né? Quantos vão aderir a esse tratamento? E aí ele não adere, ele tem uma infecção e de novo, como ele não conhece a patologia da cistinúria, ele vai colocar como se fosse um defeito genético, né? E não é. Então, quando a gente tem a informação, que a ideia é hoje trazer para vocês, né? Na conversa, olha, tem isso, pode ser isso, né? Para a gente melhorar, a gente faz o teste vai me dar isso e aquilo, perfeito? Porque se outro não fizer o teste e tiver, né, o tratamento com o tiol não é autorizado no Brasil. O citrato tá lá, vale o debate, mas, de novo, né, a ideia é a prevenção, pessoal. Então, a conclusão aqui, para a gente não se alongar demais, a colaboração do proprietário é essencial no tratamento de pacientes cistinúricos, pois os pacientes que necessitam de monitoramento e cuidados constantes, com a finalidade de evitar a recidiva. Apesar da cistinúria ser decorrente de um erro metabólico e hereditário, os animais podem apresentar sinais clínicos quando adultos. Segundo a literatura, os lotes cistidas não são comuns em animais muito jovens. Então, às vezes a pessoa vai descobrir isso lá na frente, porque não foi testado, né? E aqui o que a gente conversou, deu um spoiler do coisa, o tiol, né, o 2-MPH, não encontra disponível no Brasil. Então, este fármaco, ele vai diminuir a concentração de cistina por uma reabsorção de troca de fosfato de tiol, resultando em um composto mais solúvel na urina e o disulfeto de cistina 2. Então, assim, pessoal, tentei deixar lúdico para vocês, abordando um pouco de cistinúria, é a infecção do trato urinário, não tem como fugir disso. Então, assim, o mais importante, testem, entendam um pouco mais do teste genético, porque é muito frustrante, às vezes, a pessoa ter o paciente, trata e tem de novo, né? Eu acho que muitos que estão aqui nos assistindo devem conhecer alguém que tem cálculo renal humano mesmo, e tem pessoas que têm cálculo renal, não tem o que fazer. E aí a pergunta de 1 milhão é, putz, se eu soubesse, se desse alguma coisa para mim evitar, o que você faria? Ele, nossa, eu faria tudo, porque a dor é intensa, né? Diferente, pelo amor de Deus, da cistinúria nos cães, tá? Mas se a gente tem como uma ferramenta hoje, que está vendo para a gente, que vai nos... não vai 100%, mas vai nos garantir uma qualidade a mais na nossa criação, sem dúvida nenhuma, a gente vale a pena demais trabalhar nisso, tá bom? Pessoal, o que eu tinha para dizer é isso. Agradeço demais a oportunidade ao Dr. Lucas, a toda a equipe, o que precisar, estou à disposição aí, tá bom? Muito legal, Felipe. Obrigado mais uma vez aí por aceitar
nosso convite. Eu não sei se a Vanessa tem alguma pergunta do pessoal que está lá no hotel, se quiser colocar aqui, Vanessa, se depois, de repente, posso compartilhar, né, se o Felipe deixar o contato dele, como for mais fácil. Pode sim, eu deixei o e-mail, pode pôr meu celular também, fique à vontade, tá? Não tem problema nenhum. Informação sempre é bom para divulgar. Não, você está no mudo, Vanessa, a gente não está te ouvindo, mas... E eu vou agora, na verdade, a ideia, eu vou falar um pouco agora da parte genética, complementar aí o que o Dr. Felipe falou, para a gente fazer uma conexão de pontos aqui. E aí você me fala, se a gente já pode ir direto, Vanessa, se tem alguma... Pode. O pessoal aqui não... Eu tinha fechado o microfone por causa das crianças. Eles não têm nenhuma dúvida no momento, mas deixa eu depois o contato, se surgirem dúvidas, até de quem está acompanhando online, né, consegue tirar essas dúvidas. Legal. E esse material, gente, ele fica gravado, tá? Então, vocês podem ver depois, o Dr. Felipe passou um material bastante rico, bastante informação, então não perca a oportunidade de poder ver isso de volta, né? E de ver mais uma vez o material e de entrar em contato com a gente com qualquer dúvida, tá bom? Felipe, muitíssimo obrigado aí, parabéns pela apresentação, pelo material dividido com a gente, obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente aí. Obrigada, doutor Felipe. Obrigado, imagina. Fiquem com Deus e vamos escutar o Lucas, que tem muita coisa boa para vocês aí, tá bom? Legal, obrigado, viu? Bom, vamos lá. Eu vou começar, então, falando dos testes genéticos. Na verdade, a ideia é a gente discutir um pouquinho, assim, de como que essa ferramenta, né, ela vai ajudar, né? A gente conversa muitos com vários criadores e o que a gente percebe, às vezes, muitos criadores ainda com bastante receio. Desculpa que está tocando aqui. Vou tentar ligar, mas é que eu não estou conseguindo. Desculpa. Então, a gente vai conversando aqui e entendendo como que vocês vão conseguir utilizar essa ferramenta, né? Como eu falei, muitos criadores têm preocupação de implementar, encontrar um problema e não saber como resolvê-lo, né? E aí eu quero desmistificar um pouco isso, né? Vamos entender um pouquinho como essa ferramenta ajuda realmente na rotina aí do dia a dia de vocês. Bom, vamos lá então. A gente vai falar, eu vou falar de uma forma geral dos testes de DNA, logicamente dando ênfase aí, né, ao assunto de hoje, que é a citinúria. Mas a gente, há muito tempo, ouve falar de teste de DNA, né? Acho que essa história do teste de DNA aí já vem de longo tempo, programa de televisão, etc. E principalmente da utilização do teste de DNA para comprovação de parentesco, né? Para comprovar que o pai não, né? Então isso foi muito explorado na mídia aí há muitos anos atrás. E sim, né? O teste de DNA ele pode ser usado e é utilizado com bastante frequência na nossa rotina veterinária também para teste de paternidade. Mas com o avanço da tecnologia, né? E a utilização e implementação, né, dessas novas ferramentas que a gente chama de sequenciamento de nova geração, hoje o teste de DNA, o teste genético, ele é muito mais amplamente utilizado. Por quê? Porque com essa ferramenta, né, com essa tecnologia do sequenciamento de nova geração, a gente consegue fazer uma leitura muito mais ampla do DNA, né? Então, o DNA é o material, né, genético, né? São todas as informações de como o nosso corpo vai ser formado, como o nosso corpo vai funcionar, qual vai ser a cor do cabelo, qual que vai ser as características daquele paciente, daquele animal. Então, todas essas informações estão no DNA das células. Então, se a gente consegue ler e a gente consegue entender como que o corpo vai funcionar, como ele vai funcionar fisiologicamente, como ele vai funcionar conformacionalmente, né? Como que ele vai se formar. Então, esse sequenciamento permite essa leitura dessa ampla molécula que é o DNA. E com o teste que a gente tem hoje da Box for Pets, a gente consegue fazer uma avaliação em um único teste de mais de 200 genes. A gente vai ter uma atualização, inclusive, que está vindo aí nas próximas semanas, acho que umas 6, 8 semanas, com mais genes sendo avaliado no nosso teste,
sem mudança, enfim, de custo, nada. Porque a tecnologia que a gente tem, que a gente desenvolve um chipzinho que a gente vai colocando todos os marcadores para permitir uma leitura, como falei, cada vez mais ampla desse DNA dos nossos pacientes, né? A gente, enfim, cria há muito tempo, tenho certeza que já foi diversas vezes ao veterinário e foi pedido exame de PCR para Ehrlichia, para Babesia, para doença infecciosa, né? Não deixa de ser um teste genético isso, mas está testando, na verdade, o DNA ali daquela bactéria, daquele vírus, etc. Quando a gente está falando nesse teste genético, a gente está fazendo um teste genético do próprio paciente, testando ou avaliando um segmento bastante amplo do DNA daquele animal para a gente poder entender mais sobre ele. Tá? Bom, qual que é a ideia, então, né, dessa leitura do DNA? A gente conseguir implementar isso como ferramenta de melhoramento genético. E esse melhoramento genético, quem está na criação já costuma fazer há muitos anos, né? Olhando o fenótipo, olhando as características físicas aí dos cães, vocês estão selecionando, né? Esse cão com essa característica física, com essa coloração, com esse formato, com esse temperamento, com esse comportamento, eu vou cruzar que me interessa, eu vou cruzar com outro cão que também tem aquelas características, mais uma vez, de comportamento, de fenótipo, que também me interessam. E vocês também fazem isso com doenças. Vocês têm um cão que tem ou desenvolveu, de certa forma, uma doença, que é uma doença hereditária ou genética, eu não vou utilizá-la mais na criação. O problema é que, muitas vezes, essa doença genética ou hereditária vai aparecer tardiamente. E isso aconteceu comigo, gente, há muitos anos atrás, mais de 25 anos atrás, com uma cachorrinha minha que ela cruzou, eu na verdade nunca tive criação, mas a gente tinha em casa 2 cadelinhas, e uma delas a gente queria cruzar, queria ter filhotes em casa, e a gente cruzou, teve as filhas dela, e a gente acompanhou todas as filhas, e uma delas também cruzou, que também teve filho. Então, eu acompanhei 3 gerações. E depois, a Mila, ela desenvolveu atrofia progressiva de retina e perdeu a visão em muito pouco tempo, né? Mas ela já tinha tido filha. Depois a filha teve, e depois a neta teve. Então, assim, sem saber, na verdade, foram vários cães que tiveram um problema genético que poderia ser evitado, só que eu não tinha aquela informação e nem tinha teste naquela para fazer. Então eu cruzei no escuro sem saber e infelizmente acabou vários pacientes, vários cães aí sendo acometidos, perdendo a visão de uma maneira bastante abrupta e causando bastante impacto na qualidade de vida deles, né? Então, apesar de vocês já fazerem, como eu disse, essa seleção, né, esse melhoramento genético, muitas vezes, quando você usa o melhoramento genético baseado só no que você está enxergando, que você está vendo, você acaba cruzando cães, às vezes, de uma maneira incorreta, né? E a gente vai entender aqui um pouco mais que não é a questão do cão ter ou não alteração, é de como eu vou usá-lo na criação, né? Isso que é o mais importante. Tá? E esse melhoramento todo que eu estou falando vai trazer benefícios de uma forma geral, com benefícios em reduzir a incidência de doenças genéticas, de aumentar a longevidade e, mais uma vez, de garantir bem-estar para todos os animais, que eu tenho certeza que todos são apaixonados pelos cães e estão sempre muito focados nesse bem-estar. Né? Além disso, eu falo que quando a gente faz esse melhoramento genético, e vocês, como eu falei, já fazem fenotipicamente, vamos agora colocar a parte genética junto para deixar mais eficiente, deixar muito melhor isso, vocês têm como criador, né, uma grande vantagem competitiva, né? Vocês acabam tendo muito mais reputação e confiança frente aos pares de vocês, frente aos clientes de vocês, o que vai garantir uma diferenciação muito grande de vocês em relação ao mercado, diferença bastante importante, que vai aumentar cada vez mais a demanda por filhote, né? Então, trabalhar com melhoramento genético, fenotipicamente e genotipicamente, vai fazer com que vocês realmente se diferenciem aí no mercado e consigam ganhar uma credibilidade muito maior, tá? Bom, vamos entender um pouquinho, de uma forma um pouco mais técnica aí, a questão do teste genético e como que a gente vai usar essas informações aí na criação. Então, para que a gente possa fazer isso, vamos começar um pouco
classificando as doenças genéticas. E isso é super importante que a gente entenda. Existem dois grandes grupos de doenças, tá? O que a gente chama primeiro de doenças monogênicas e outro grupo que a gente chama de doenças poligênicas. As doenças monogênicas são aquelas causadas por um único gene. Então, eu tenho um gene que está alterado, tem uma mutação, e aí a consequência direta dessa mutação é o desenvolvimento dessa doença. Tá? Como no caso da mielopatia degenerativa, que a gente conversou há pouco, como o caso da cistinúria também, que o Dr. Felipe acabou de apresentar para a gente. Mas existem algumas doenças que são doenças poligênicas. O que é isso? A doença ela é desencadeada por uma ação de vários genes, de muitos deles. E às vezes, além da ação dos genes, eu tenho um meio ambiente influenciando no desenvolvimento disso. E aí o exemplo clássico que a gente tem é a displasia coxofemoral, que é uma pergunta que a gente recebe todo dia. Porque todo mundo sabe, está na criação, que a displasia é hereditária. E é realmente hereditária. Só que ela é uma doença que ela é, vamos dizer assim, controlada ou influenciada, o termo melhor, por vários genes, não por um só. Falam em 20 genes, pode ser que sejam mais genes que ainda que vão influenciar essa doença genética, tá? E além disso, eu tenho o ambiente. A gente sabe que a obesidade vai piorar a displasia, a gente sabe que o tipo de piso vai piorar a displasia, a gente sabe que o tipo de exercício, ou o exercício executado de uma maneira inapropriada vai piorar a displasia. Então, tem muitos fatores. Então, não é um gene só e não é só a parte genética. E por isso que, pelo menos por hora, e eu faço muita pesquisa, estudo bastante, a gente está vendo grandes tendências, e no futuro nós temos alguns testes que possam ajudar na displasia. Mas hoje, no momento, a gente não consegue, tá? Para a displasia especificamente chegar a essa informação. Bom, mas agora vamos entender um pouquinho sobre essa questão das doenças genéticas monogênicas que eu falo, né? Que são aquelas doenças que são relacionadas à alteração e o efeito, né? A mutação e a doença especificamente. E aí a gente vai ter mais dois grandes grupos, né? E o primeiro a gente chama de doenças com herança autossômica dominante, um grupo, a gente vai ver exatamente o que é isso, e um outro grupo de doença de herança autossômica recessiva. Então, vamos a essa figurinha aqui. Aquela doença que tem uma herança autossômica dominante, ela sobressai sobre as outras. A gente sabe que o nosso gene é formado por 2 alelos, né? Esses alelos vêm um do pai e um da mãe. Né? Então, nosso DNA, o nosso corpo é formado pela informação dos 2 lados, 50% do pai e da mãe. Né? Então, eu herdo o gene de um lado e herdo um gene do outro. E o resultado desses 2 genes, que é um gene em mim só, vai ser, enfim, deixa eu explicar de uma outra forma. O efeito, né, desse gene vai ser o resultado dessa interação desses 2 genes que vieram do pai e mãe. Agora, aquelas doenças que são consideradas de herança autossômica dominante, se eu tiver um lado só, quer seja o lado materno ou paterno, com alteração, eu vou desenvolver aquela alteração do mesmo jeito, tá? Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um cão normal, que tem um gene normal, e aqui eu tenho um cão afetado. E esse cão afetado tem um gene normal aqui, ó, tá vendo? Que é o pretinho aqui, mas ele tem um gene que está mutado. E aí, como ele tem apenas um gene mutado, ou mesmo tendo apenas um gene mutado, esse cão é doente. E esse cão doente, apenas com um alelo que é alterado, ele vai transmitir para 50% dos seus filhotes esse problema, essa doença, tá? Então, esse é um cão doente e vai transmitir 50% para 50% da prole dele essa doença, mesmo cruzando com um cão que seja 100% normal, tá? Isso aqui é a herança autossômica dominante. Apenas um alelo mutado, eu tenho a doença. Agora vamos ver o que a gente chama de herança autossômica recessiva. E aqui está o que mais me preocupa, porque na herança autossômica recessiva, a gente tem esse cara chamado portador. E esse cara portador aqui, geneticamente, ele é muito parecido com esse, ó. Ele tem um gene mutado e um gene normal. Só que aqui, como é dominante, o mutado, ele exerce mais força. Então, a doença aparece.
Aqui é recessivo. Então, o mutado não tem força para aparecer. Então, ele tem uma variante, ele tem um alelo mutado, ok, mas, felizmente, ele é 100% normal. Ele não vai desenvolver a doença. Ele é 100% normal, tá? Mas ele carrega a doença aqui. Ele carrega o gene alterado. E aí, se ele cruzar com um cão normal, tudo bem. Todos os filhotes vão ser normais. Nenhum filhote vai ter doença. Tá? Então, um cão portador não tem sintoma. Cruzou com o normal, nenhum cão vai ter sintoma, tudo certo. Tudo resolvido sem problema nenhum. Eu vou ter, na prole, nos filhotes, 2 deles que vão ser portadores. Eles vão manifestar a doença? Não, nunca. Isso não vai acontecer. Mas olha o problema. O problema é quando eu não sei quem é o portador. E aí eu cruzo com outro portador. Então é um cão normal, que não tem a doença. Eu juro, ele é saudável, só que eu cruzei ele com outro portador. E aí eu vou ter cachorro, mesmo com a doença recessiva afetado. E além dos portadores. Então, esse que eu digo que é o maior problema, porque muitos criadores falam assim, esse cão aqui, ele está com 6, 7 anos, 100% saudável, nunca teve problema. Então, eu uso ele para cruzar com todas as minhas fêmeas. Só que, às vezes, ele é, sim, saudável 100%, mas ele é portador. E se ele é portador, não tem problema nenhum eu continuar cruzando ele, desde que eu saiba com quem eu vou cruzar. Eu só não posso cruzar um portador com outro portador, porque aí eu vou estar entregando filhote que vai desenvolver a doença. E aí é a preocupação. Apesar de eu achar que eu estou fazendo uma coisa super certa, cruzando o cão saudável, e ele vai ser 100% saudável, eu estou mantendo ou entregando cachorros, filhotes que vão desenvolver a doença no futuro e vão dar problema para as famílias que adquirirem. E isso eu posso evitar. Se eu souber que esse cão, que é lindo, maravilhoso, saudável, se é portador, eu cruzo ele com um não portador. E eu não preciso tirar ele da criação. Eu não preciso perder esse material genético, essa conformação maravilhosa que eu tenho nesse cão. Mas eu tenho que escolher com quem que eu vou cruzar. Porque se eu cruzar com outro portador, eu vou entregar filhotes doentes. E é isso que a gente tem que evitar. Então, gente, a preocupação de muita gente, se eu achar um portador, importei um cão, e ele não veio testado. E o medo de chegar aqui, que importei, deu um mau trabalho, você sabe o trabalho que dá para importar cão, o quanto que custa para importar cão, traz esse cão para cá. Aí eu testo ele dá portador. E aí, agora? Perdi esse cão? Não perdeu o cão, não tem nenhum problema. Ele não vai nem desenvolver a doença. Mas eu preciso testar todas as fêmeas. E só vou cruzá-lo com fêmeas que não seja portadora também. E se eu fizer isso, gente, tá tudo bem. É assim que funciona. Tá? Houve uma discussão uma vez, e por desconhecimento dos veterinários, dos próprios veterinários. Os veterinários estavam falando assim, vamos então resolver o problema de doença genética, vamos tirar todos os portadores da criação. Isso não pode jamais acontecer. Porque se eu já tenho pouca variabilidade genética dentro de uma raça, se eu vou retirar ainda os portadores, eu vou reduzir mais ainda a variabilidade genética da minha raça, eu vou ter muito mais problema de saúde. Então, o cão portador é um cão saudável, é um cão que tem que ser usado na criação de maneira correta, fazendo teste de quem vão cruzar para não ter problema. Tá? Então, assim, eu sou o maior defensor do cão portador, porque muita gente, né, fica com medo dele, e é um cão que tem que ser usado, mais uma vez, com maneira correta, porque senão, se você não fizer o teste da fêmea, aí você corre o grande risco de entregar filhote que vai desenvolver doença aí para as famílias. Tá? Então, mais uma vez, só para a gente reforçar isso. Então, portador de uma doença autossômica, aí, mais uma vez, da doença recessiva. Se é autossômica dominante, aí a gente tem que tomar mais cuidado com ele, tá? Ele não vai manifestar a doença, né? E eu posso usá-lo na criação de uma maneira
normal. Então, ele não precisa ser removido da criação. Mas eu tenho a obrigação de fazer o teste do casal antes de cruzar. Tá? Um desafio que todos temos, criadores, veterinários, a gente que trabalha com genética, é de informar e explicar, inclusive, para quem está, né, adquirindo um cão, se de repente não tem problema nenhum adquirir um cão portador. Tá? Às vezes a pessoa, mas é portador, tem algum problema? Nenhum. É a explicação do que o que significa ser portador de uma doença recessiva. Se é uma doença dominante, como eu falei, aí ele pode manifestar, tá? Gente, agora vamos ver um pouco da cistinúria em relação à parte genética e um pouco quanto isso representa de problema para a gente. Bom, a cistinúria, na verdade, é uma doença monogênica. Eu vou ter um gene e um problema. Eu tenho algumas variantes diferentes e para cada raça. Então, eu tenho uma variante que é específica do Terra Nova, eu tenho uma variante do Labrador, do Australian e do Pinscher especificamente. São posições diferentes dos genes ou genes diferentes que estão mutados, que vão aumentar o risco de desenvolvimento daquela doença, tá? No nosso painel Saúde da Box, a gente testa as 4 variantes, né? E aí, quando a gente libera o resultado, a gente vai liberar, logicamente, se for um Terra Nova, só as doenças importantes ali para o Terra Nova, né? O Terra Nova, gente, é uma raça, vou dizer, bem privilegiada, né? Porque, de forma geral, não é uma raça que tem muitas doenças genéticas, né? A gente tem aí a cistinúria, né, que a gente falou, a mielopatia, que também a Ana Laura conversou com vocês há algumas semanas, meses atrás, e a trombopatia. Essas são as três principais doenças genéticas que a gente tem na raça. A gente tem algumas outras doenças que foi pouco descrito algumas vezes, e que muitas vezes a gente traz isso até no relatório, com mais informação, mas essas são as 3 principais doenças. E aí eu estava pesquisando hoje, estava tentando ver qual que é a porcentagem de cães da raça Terra Nova que são portadores de doença genética, dessas 3. E essa informação a gente não acha em nenhum lugar, nenhuma publicação de nenhum lugar do mundo, essa informação precisa. Então eu vou falar números de uma forma geral para vocês dos cães de raça. De 25% a 45% dos cães, eles são portadores. Eu conversei com o pessoal da Australian Cattle Dog e eles têm bastante teste genético de alguns países, e a gente viu que tanto fora do Brasil, mas como no Brasil também, 45% dos cães são portadores. E isso, gente, é grave, é um problema? Não é um problema se você fizer teste em todos os cachorros antes de cruzar. Porque eu preciso saber exatamente com quem eu vou cruzar. É um problema se eu cruzo sem conhecer geneticamente os meus filhotes, o meu casal, desculpa. Tá? Porque se eu cruzar um portador com um portador, mais uma vez, vou entregar filhote com doença. Tá? Então, não tenham medo de fazer o teste. Façam um teste para conhecer quais são quais alterações eventualmente alguns têm. E vou dizer para vocês, 25%, 45% vai ser portador e está tudo bem. Não precisa se preocupar, mas vocês vão escolher quem vai ser o casal perfeito geneticamente, que os filhotes não vão ter problema. E aí vocês vão entregar muito mais qualidade, entregar transparência, entregar outro nível, vamos dizer assim, de filhotes para as famílias que estão procurando o trabalho de vocês, né? Não tem dúvidas que a implementação do teste genético aumenta a segurança na comercialização, traz valor para o trabalho de vocês, valoriza o trabalho que vocês fazem aí há muitos anos. Gente, isso é muito importante, né? A gente tem que estar sempre ouvindo o que os nossos clientes querem, o que eles procuram, né? E essa pesquisa foi bem interessante aí, feita nos Estados Unidos, e mostrou que 76% das famílias de cães e gatos, aqui na verdade em geral, tem medo do seu pet ficar doente. 76%, extremamente alto, tá? 73%, mais medo ainda de uma doença desconhecida, de diagnóstico que eu não sei o que é. Né? Então, é muito importante para as famílias terem essa transparência, essa informação, porque eles têm muita preocupação em relação a isso. Se vocês conseguirem levar transparência em relação à saúde dos filhotes que vocês estão entregando, vocês vão estar muito mais alinhados com o que o mercado procura, o que o mercado quer, mais uma vez, diferenciando
o trabalho de vocês, né? A gente tem um programa na Box for Pets, se vocês não conhecem, entre em contato com a gente, não deixe de conversar com a Bárbara, com a Gabi, com a Gi, sobre o nosso programa de rastreabilidade, que é uma forma que a gente está fazendo de trabalhar com todos os criadores que querem entregar todos os filhotes testados, que é muito legal. Já testei os pais, eu sei que eu estou fazendo a escolha correta geneticamente, já estou entregando os filhotes aí, com certeza, sem a mutação, no máximo uma condição de portador, mas eu passo agora a entregar cada filhote com um mapeamento genético. E aí, o que eu entrego para a família que está pegando aquele filhote? Não só uma tranquilidade que aquele cão é livre de uma doença genética, ou não vai desenvolver nenhuma alteração genética que foi testado, e também a gente entrega a paternidade. A gente sabe que, infelizmente, algumas coisas acontecem que, eventualmente, os pedigrees não são muito fidedignos, né? Vamos chamar assim. E vocês conseguem entregar um teste genético comprovando que o pai e a mãe que está indicado no pedigree é realmente o pai e a mãe daquele filhote. Então, é transparência no serviço de vocês. Vocês estão colocando a cereja no bolo, entregando um filhote aí com toda a informação genética e a conformação genética dos pais e mães, dando transparência e tranquilidade aí para quem está adquirindo um filhote e quer isso, justamente isso. Tá bom? Gente, para vocês que estão nos ouvindo aí, participando do evento, desconto para vocês até dia 31, até o último dia do mês de julho, se vocês quiserem adquirir o teste de saúde, se vocês quiserem comprar por vários cães, fazer um programa, fazer rastreabilidade, entre em contato com a Bárbara pelo nosso WhatsApp, que eu não coloquei na tela e eu devia ter colocado, mas entrando no nosso site tem um botãozinho que vocês clicam lá e já vai direto para o WhatsApp, eu compartilho com vocês aqui também. Ou, né, se quiser conversar com a gente para planos, etc., ou então, diretamente no nosso site, vocês conseguem fazer a compra já com desconto, usando esse cupom Terra Nova 2024, tá? Então, ou entra no site, já pede direto, ou se vocês têm um volume maior, querem conversar, querem fazer uma parceria, querem fazer um programa para implementar para todos os filhotes, conversa com a gente vai entender quantos filhotes vocês têm por ano, quais são os criadores, enfim, quantos são os machos e fêmeas que você vai cruzar, para a gente poder montar um programa para que vocês consigam implementar isso de uma maneira fácil, para que isso não traga, na verdade, mais custo para vocês, mas que vocês vão, logicamente, passar isso para os clientes de vocês, que vão comprar e querer pagar mais, porque vão estar levando mais tranquilidade, mais transparência para casa. Tá joia? Gente, mais uma vez, eu queria muito agradecer a oportunidade, né, de conversar aqui com vocês, mesmo que online. Espero que a gente possa marcar uma vez aí presencial, né, Vanessa? Vamos marcar. Felipe, mais uma vez, Felipe, voltando você aqui de volta. E se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Senão a gente encerra por aqui. Estou à disposição, gente. Se tiver alguma pergunta que vocês queiram. Não? Sem perguntas? Gente, entra no nosso site, marca horário para falar com a gente, ligue para a gente, manda no WhatsApp, a gente trabalha muito perto com vocês, a nossa ideia é ser parceiro, ajudar, ser suporte para vocês, não só na orientação de qual teste fazer, mas também entendendo o resultado, ajudando a formar esses casais geneticamente saudáveis e, com certeza, garantindo mais qualidade de vida, reduzindo o problema de doenças, quer seja doenças de formação de cristal, de neuropatia, qualquer coisa. Doutor Lucas, só um adendo, acho que seria interessante dizer para os proprietários a importância de também os proprietários que adquiriram um cão e que queiram testar os seus cães, que essa ferramenta é para eles também. Vanessa, excelente ponto. Eu realmente estou super focado aqui nos criadores, mas não falei dos tutores. Porque sim, na verdade, a gente está montando uma plataforma cada vez mais ampla, Vanessa, e eu trabalho muito com isso, de o que a gente chama de medicina de precisão. O que é isso? Os indivíduos são diferentes. Cada um tem uma genética, cada um metaboliza o remédio de um jeito, cada um tem uma tendência de doença diferente. Então, se a gente tem um paciente, né, que está em casa comigo, eu faço o teste, eu vejo que ele tem uma mutação, tem um risco aumentado, né, de alguma doença, eu já vou ligar para o Dr. Felipe, marcar uma consulta com ele e ver o que eu posso fazer para que esse cão não desenvolva, para minimizar o impacto dessa doença. O que eu já vou trabalhar já preventivamente, né? E aí, como eu falei,
vou evitar uma série de problemas, vou evitar de repente, cirurgias recorrentes para tratar um problema, porque eu vou atuar na prevenção. Né? A gente consegue prevenir tudo? Não, mas minimizar o efeito. Eu vou contar uma história bem curtinha para gente, né, para vocês entenderem qual é o problema disso, mas uma colega veterinária aqui dos Estados Unidos, ela adotou um cachorro, né? E ela fez o teste genético de um filhote, vira-lata, né? Fez o teste genético e ela viu que esse cão tinha mutação que tinha um risco enorme de desenvolver atrofia, mais uma vez, progressiva de retina, e esse cão ia ficar cego, provavelmente em torno de 3 a 5 anos. Existe prevenção para isso? Por enquanto, não. Hoje em dia, a gente tem algumas substâncias que são usadas, algumas medicações, que parece que retardam um pouco, mas a gente não sabe muito o efeito disso. Mas o que eu posso fazer agora? Né? Tem um filhote que já está em casa, ou seja, já ama esse filhote, mas eu já sei que ele vai ter o risco aí altíssimo de perder a visão em pouco tempo. Então, ela chamou um cara especializado em adestramento e já ensinou desde filhote esse paciente ser independente da visão. Adaptado a série de comandos e de informações e ajustes de ambiente de casa para que quando viesse a cegueira desse paciente, desse cão, ele sofresse o menos possível. Então, quando a gente sabe da informação, a gente consegue atuar preventivamente para minimizar ou reduzir ou acabar com o impacto daquela doença. Às vezes a gente não acaba com o impacto, ou não reduz, mas eu consigo minimizar ao máximo. E aí eu consigo trazer mais conforto, mais qualidade de vida para aquele animal. Então, o teste, quanto antes ele vier, melhor é. Consegue se preparar, né? E dependendo do caso, mudar o manejo. Então, é uma ferramenta muito importante, não só para criador, mas para proprietários conhecerem melhor o cão que tem em casa. E se por um acaso aparecer alguma coisa, ter como se preparar para isso, né? Sim, com certeza, com certeza. A informação hoje é importante e conhecer, né, a fundo aí, né, que a gente fala, conhecer o DNA aí do meu cão para fazer o melhor por ele. Com certeza. Então, tá joia. Gente, muito obrigado mais uma vez a todo mundo. Se não tiver mais alguma pergunta? Por aqui não. Tá joia. Gente, obrigado, viu? Obrigado, Felipe, mais uma vez. Obrigado, Vanessa. Obrigada, doutor Lucas. Obrigada, doutor Felipe. E vamos conversar, vamos tentar levar cada vez mais informação sobre a saúde desses cães que fazem a nossa vida tão especial, né? Com certeza, a gente está aqui para isso. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.